Claro que todos nós já sofremos algum tipo de disciplina, né? Uns mais que outros, uns de uma maneira diferente de outros. Mas você já se sentiu injustiçado em alguma dessas disciplinas? Uma vez a minha mãe bateu tanto em mim, aí eu corri, fiquei escondido e comecei a xingar assim baixinho. Tá xingando ela assim. Não só se sentir injustiçado, mas você já quis revidar quando era disciplinado? Talvez eu quero devolver isso para alguém. Não seja a pessoa que está me disciplinando, tem que descontar em alguém. Meu irmão. Normalmente, qual que é a sua reação depois da disciplina? Tem que chorar. Ira, vontade de chorar, Não, chorar. tristeza, arrependimento às vezes, né? Às vezes remorso, culpa. Jonas ele enfrentou disciplina de Deus. E o capítulo 2 é uma resposta a essa disciplina. Quando ele se deu conta de que o que ele estava passando era uma disciplina, ele escreveu esse capítulo. Então, nós vamos tentar ver qual foi a reação de Jonas, como ele respondeu essas perguntas que eu fiz para vocês sobre disciplina. Antes da gente olhar para o texto, a gente precisa lembrar quem Jonas era. Ele era um profeta de Deus. Alguém sabe o que é um profeta? O que é um profeta? É uma pessoa escolhida por Deus que é responsável por receber de Deus para dar para o povo. Isso mesmo. Então, um homem escolhido por Deus para pregar a palavra de Deus ao povo de Deus, tá? Esse era um profeta, essa era a função de Jonas, esse era o trabalho dele. E ele viveu numa época em que a nação dele, Israel, vivia muita prosperidade. Eles estavam ganhando muito dinheiro, muito ouro, muita prata. Eles estavam conquistando terras e o império cada vez ficava maior. Só que, em contrapartida, tanto o rei da época, que era o rei Jeroboão II, quanto o povo, quando eles prosperavam, ao mesmo tanto que eles cresciam, eles também se desviavam de Deus. Então eles estavam buscando estátuas de pedra, de ouro, de prata, de madeira, e se prostrando diante dessas estátuas. E quanto mais passava o tempo, mais esse povo vivia longe de Deus. Não tinha mais justiça na terra, e as pessoas eles confiavam em si mesmos nas batalhas. Eles diziam, quem está dando vitória pra gente é o nosso próprio braço. E nessa época, a Israel não era uma grande nação como antigamente. Na verdade, a grande potência mundial da época era a Assíria, que era uma nação que estava crescendo e dominando vários povos. E os assírios eles eram conhecidos principalmente pela maldade deles, né? O pastor de Maia, semana passada, deu uma introdução para nós, né? De que eles penduravam homens em estacas, tacavam fogo para deixar aceso na praça, como iluminação pública, as pessoas queimadas vivas, homens que tiravam a pele das pessoas enquanto elas estavam vivas. Então a pessoa ficava sem pele e morria, obviamente. Mas eles eram muito maus. E o objetivo da Assíria era tomar o Egito. E para chegar até o Egito, ele deveria passar por Israel, onde era o pequeno paizinho de Israel. Então, se a Síria crescesse e fosse vitoriosa, Israel ia sofrer. Ia ser dizimada pela Síria. Mas Deus estava vendo a maldade da Síria, principalmente da capital da Síria, que era Nínive. E por isso Deus ordena para que Jonas fosse até aquela cidade, para clamar contra ela e falar, olha, você tem pecado contra Deus. E Deus vai destruir essa cidade se vocês não se arrependerem. Mas Jonas, ele sabia de uma coisa, se ele fosse lá e pregasse que o povo estava em pecado, ele sabia que aquele povo ia se arrepender e que Deus ia perdoar eles. E se Deus perdoasse eles e não destruísse eles, uma hora ou outra eles iam atacar o império, a terra dele, que era Israel. Então, para Jonas, não tinha vantagem nenhuma aquele povo se arrepender. Por isso, o que Jonas fez? Ele tentou fugir da missão que Deus tinha dado para ele. E aí a gente viu semana passada, no capítulo 1, que ele entrou num barco e fugiu para o lado oposto. Só para a gente ter uma noção do que Jonas está fazendo, se você olhar para esse mapa, aqui nós temos a terra de Israel, Jerusalém aqui, e ali, Jerusalém era onde, Israel era onde Jonas estava quando ouviu a mensagem de Deus. E ele deveria ir para Nínive, e era esse caminho até chegar lá. Ele iria por terra, dos meios que dava na época, mas ao invés de seguir esse caminho, Jonas seguiu esse caminho. Você vê lá no cantinho, de Israel até Nínive.
E olha para onde ele quis fugir. Ele entrou em um barco, um navio, para fugir para Tarsis, que é do outro lado do mundo. Na época, Tarsis era o fim do mundo, vamos dizer assim. As pessoas não achavam que tinham outras terras além de Tarsis. Jonas, ele queria fugir mesmo para onde ninguém o acharia, para onde ninguém o cobraria da sua missão. Pode acender, Caleb, obrigado. Mas Deus, o que ele fez? Jonas ainda está ali no meio do barquinho, talvez por aqui. Deus manda uma grande tempestade. E os marinheiros, quando descobrem que a culpa dessa tempestade, de Deus perseguindo Jonas, é de Jonas, não tem outra solução a não ser jogar Jonas no mar. E é assim que o capítulo 1 termina. Com esses homens pagãos adorando a Deus e Jonas sendo lançado no mar. Nós vimos isso, né? O mar revolto e Jonas é lançado e o mar se acalma. E além do povo estar adorando a Deus, aqueles pagãos eles adoram a Deus, Deus depara. Olha o versículo 17 o que diz. Capítulo 1, versículo 17. Então o Senhor preparou um grande peixe para que engolisse Jonas. E ele ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Deus preparou um grande peixe, que não fala que é uma baleia, a gente precisa lembrar disso, né? Para que ele tragasse, para que ele engolisse Jonas, e ali ele fica 3 dias e 3 noites dentro do peixe. Esse é o cenário do capítulo 2, o cenário dessa oração que nós vemos no capítulo 2. E de dentro do ventre do peixe, Jonas está lá dentro. E de dentro do ventre do peixe, Jonas ora ao Senhor. E olha que interessante como ele diz, finalzinho do verso 1, o Senhor, o seu Deus. Perceba que ele deixa bem claro que Jonas conhece a Deus, que Jonas tem um relacionamento com Deus. Jonas ele não era um pagão como aqueles marinheiros. Jonas não era uma pessoa que não era convertida. Jonas não era como os ninivitas. Jonas era um homem que conhecia Deus, um homem que tinha relacionamento com Deus. Deus era o Deus de Jonas. E esse homem que era um servo de Deus, mesmo estando desobediente, tinha Deus como seu Deus. E o que nós vemos na sequência do texto, a partir do verso 2 até o 9, é a descrição de como foi essa oração de Jonas, ou pelo menos dos eventos que aconteceram. Está um pouco claro aí, mas nós temos ali um homem afundando na água e caindo. E esse é o cenário do capítulo 2. Na verdade, do 2 ao 9 não é o conteúdo da oração, literalmente, mas Jonas vai lembrar do que aconteceu com ele nessa época. E eu queria que nós olhássemos para esse trecho do 2 ao 9. Primeiro, Jonas vai fazer um resumo da oração dele no verso 2. Depois ele vai lembrar o que aconteceu com ele antes de orar, do 3 ao 6. E depois como que essa oração aconteceu do 7 ao 9. Olha o resumo da oração, versículo 2. Quem pode ler para nós, por favor? Do ventre do peixe, Jonas orou ao Senhor, seu Deus. Versículo 2. E disse, em meu desespero clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Ok, Jonas diz que no seu desespero, na sua angústia, na sua aflição, ele clamou, ele invocou o Senhor. E o que o Senhor fez? Respondeu. Perceba que é interessante que a angústia de Jonas aconteceu quando ele estava no ventre do abismo, ou literalmente aí, em outras versões, vai estar Sheol, que é considerado pelas pessoas daquela época como o mundo dos mortos. Ele fala, olha, eu quase morri e Deus ouviu a minha voz. Na verdade, Jonas está falando, olha, no meu desespero, quando eu clamei, Deus me ouviu. Eu queria que você percebesse também que essa é a primeira vez que Jonas ora no livro. Jonas ele não orou quando ele tentou fugir da presença de Deus. Jonas ele não orou quando os marinheiros acordaram ele e disseram, clame ao seu Deus, quem saiba ele pode fazer alguma coisa por nós. Jonas não orou quando os marinheiros perguntaram, o que a gente faz? Aí ele falou, me joguem no mar, porque assim a tempestade vai parar. Não, ele simplesmente disse, é isso aí que vai resolver. E justo agora é que Jonas ora. E quando que ele ora? Na angústia, é o que ele fala. No meio do desespero, no meio da aflição, no meio do problema dele. Eu queria que você prestasse atenção nisso. Foi necessário uma grande aflição para que Jonas ele orasse, para que Jonas ele rompesse o silêncio que havia entre ele e Deus, entre a desobediência dele, para que ele encarasse o Senhor face a face em oração. E é interessante aqui, quantas vezes nós não tomamos decisões, nós não fazemos escolhas para a nossa vida, nós planejamos o nosso futuro, nós buscamos a nossa própria vontade sem consultar Deus em oração.
E talvez nós não oramos porque nós sabemos que aquilo que nós estamos fazendo é errado. Talvez nós não oramos porque nós não queremos que Deus dê o palpite dele sobre a nossa decisão. Talvez nós não oramos porque se nós orarmos, Deus vai nos convencer do contrário. Independentemente do motivo, eu e você nós preferimos não orar e continuar em silêncio para com Deus. Mas Deus queria que Jonas orasse. Como que Deus fez com que Jonas orasse? Deus provocou aflição em Jonas. Trouxe para a vida dele uma terrível angústia. Foi nesse momento de dor que ele orou ao Senhor. Olhando para esse versículo 2, eu queria te desafiar a responder 2 perguntas. Primeira pergunta: o que precisa acontecer para você orar? Você escolhe o que você vai fazer com o seu dia, você planeja com quem você vai namorar, com quem você vai casar, você planeja onde vai passar as férias, o que você vai fazer com o seu tempo livre, você planeja como você vai usar o seu dinheiro, o que você vai fazer na igreja, que filme você vai assistir, que lugar você vai visitar, o que você vai falar para as pessoas, com que pessoas você vai falar. Mas você se lembra de orar antes de tudo isso? Antes de tomar essas decisões? O que será que Deus vai ter que fazer na sua vida para que você ore? Será que é necessário Deus trazer uma catástrofe para a sua vida? Será que é necessário talvez um acidente de carro, uma necessidade financeira? Será que é uma doença de alguém da sua família? Será que é uma desavença no casamento? Será que é ficar enfermo de cama por alguns dias, impossibilitado de levantar? E ali você vai lembrar do Senhor. Será necessário você perder aquilo que você mais ama, ou aquilo que você mais se orgulha, para você clamar a Deus, para você falar com Deus? Eu e minha esposa conhecemos um casal em que o marido ele passou uma situação bem difícil na vida dele. A esposa estava grávida da menininha e a filha que eles tanto queriam, mas essa gravidez foi uma gravidez de risco. E quando ela nasceu, a mãe e a filha ficaram à beira da morte no hospital. E ele disse o seguinte: José, esse foi o momento da minha vida em que eu percebi que as minhas orações eram fracas e eram vazias. Porque antes eu orava de vez em quando, eu orava para os outros ver. Eu orava só quando eu tinha interesse, eu orava talvez até, em resumo, por obrigação. Mas naquele dia eu vi que eu podia perder a minha esposa, que eu podia perder a minha filha juntas no mesmo dia. A minha oração foi diferente, eu orei por necessidade. Eu orei porque eu precisava desabafar, eu orei porque eu precisava sentir a presença de Deus. Eu precisava ouvir a voz de Deus. Eu precisava de ajuda. E ele falou que depois disso as orações dele mudaram. Por isso, ore agora. Ore a todo momento. Não espere angústia, como Jonas esperou, para falar com Deus, para clamar ao Senhor. Segunda pergunta que eu queria que você respondesse. Você sabia que Deus te ouve? Sabia? Jonas, ele sabia que ele estava em desobediência. Ele sabia que aquela tempestade que veio no navio era culpa dele. Ele sabia que ele foi lançado no mar porque ele não tinha se arrependido. Ele sabia que tinha pecado contra Deus, mas mesmo assim, ele também sabia que se ele orasse, Deus ia ouvir a oração dele. Isso porque ele era um servo de Deus e ele diz: meu Deus. E é interessante isso, porque um justo, ele sabe que Deus usa a disciplina para trabalhar no coração dele. E sabe que a qualquer momento ele pode clamar a Deus. E Deus vai ouvir. E ele pode cortar esse silêncio, né, com os céus. E Jonas, ele sabia disso, porque se lembrava de 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha presença, se desviar dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei sua terra. Jonas sabia disso, sabia que ele podia orar para Deus. Por isso, eu queria te desafiar a orar. Não importa o quão longe de Deus você esteja. Não importa aonde o seu pecado tenha te levado. Não importa o que você tenha feito de errado. O quão desobediente você tenha sido. Porque Deus te ouve. Deus ouve o nosso clamor. Deus está pronto para ouvir o nosso grito de socorro. Esse foi o resumo da oração de Jonas no versículo 2. Agora nós vamos ver o que aconteceu para que Jonas chegasse a essa oração. Do versículo 3 até o 6, a experiência dele no mar. Versículos 3 até o 6. Vamos, cada um pode ler um versículo, vamos lá? Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares, correntezas formavam no
turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse, fui expulso da tua presença, como poder ver o teu santo templo novamente? As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou e as almas marinhas embolaram em minha cabeça. Descendera aos fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizesse subir da sepultura a minha vida ao Senhor meu Deus. Ok. Agora Jonas ele começa a descrever a queda dele no mar, né? E ele foi lançado lá pelos marinheiros, e na medida que ele vai afundando, várias coisas vão passando pela cabeça dele. Dizem que quando você está prestes de morrer, passa um filme na sua cabeça, né? E é o que Jonas está passando aqui. Ele está ali afundando e essa cena vai ficar muito clara na nossa cabeça, né? Enquanto ele diz esses 3 versículos, ele está afundando. E é o que ele está tendo a sensação, aquele breu, aquele escuro do mar, as águas passando por cima dele. E ele diz no versículo 3, eu me vejo lançado, jogado fora, atirado no profundo, no coração dos mares, no meio do mar. É interessante que ele vai dizer águas e vagas, né? Essa ideia de vagas são torrentes, são ondas que passavam por cima de Jonas. Mas eu queria que você prestasse atenção em uma coisa. Quem Jonas disse que está fazendo isso com ele? No versículo 3. Olha o que ele diz. Pois me lançaste. Ele vai dizer, as tuas ondas, as tuas vagas estão sobre mim. Obviamente Jonas aqui está falando de Deus. Em outras palavras, Jonas ele reconhece que é Deus quem lançou ele no mar. Ele reconhece que Deus quem está fazendo ele afundar. E que isso é disciplina do pecado dele. Ele sabe que Deus está fazendo isso com ele. Não foram só os marinheiros que tinham jogado ele. Não foi só não foi o diabo, como muitas pessoas gostam de dizer, né, quando as coisas acontecem de errado, é o diabo. Não foi só o próprio pecado dele que fez isso. Mas quem é que lançou ele naquele mar? Deus. Tu me lançaste aqui. Tu estás fazendo essas águas passarem por cima de mim. O Senhor está por trás da minha angústia. E o resultado a gente vê no verso 4. Jonas ele se sentia lançado, expulso. Literalmente essa palavra traz a ideia de repudiado, divorciado da tua presença, diante dos teus olhos. É interessante aqui, porque é um tema muito recorrente no livro todo de Jonas. Vocês lembram por que Jonas entrou no navio para Tarsis? Olha lá o capítulo 1, versículo 3. O finalzinho do versículo 3. Para que ele entrou no navio? Fugir da presença do Senhor. E agora, a gente vê que mesmo assim no capítulo 2, ele conseguiu fugir da presença do Senhor. No navio Deus estava lá, ele trouxe tempestade, os marinheiros jogaram ele no mar, e mesmo assim, ele não conseguiu fugir da presença do Senhor. Mas eu queria que você prestasse atenção, que agora, no versículo 4, ele sente que Deus o lançou fora. Ele diz, tu me lançaste da tua presença. Essa palavra, como eu falei, né, ela é a mesma palavra usada no Antigo Testamento para divórcio, para repúdio. Em outras palavras, é quando alguém não quer mais ficar na presença de uma pessoa. Olha, eu não quero mais ver a sua cara, né, pintado de ouro. Jonas, ele está experimentando aquilo que ele queria no começo do livro. Eu não quero ficar mais na presença do Senhor. Mas agora ele sente que isso é muito pior do que aquilo que ele imaginava. Ele nunca se tocou, ou nem se tocava na hora, que isso era tão terrível. E agora ele está de fato experimentando ficar longe de Deus. Tem uma frase de um pastor que diz assim, não há nada pior do que Deus dizer ao homem, seja feita a sua vontade. Quer ficar longe de mim? Então pode deixar. Agora você vai experimentar as consequências. Quando Jonas, não só Jonas, eu, você ou qualquer homem tenta fugir de Deus, nós não sabemos o que estamos desejando. Essa é a pior coisa que alguém pode querer. Semana passada nós vimos que a maior fuga da presença de Deus é no inferno. Lá as pessoas não estarão na presença de Deus. Se você quer fugir de Deus, saiba que o seu lugar é lá. É lá.
A situação é tão feia que Jonas ele pergunta, né, no finalzinho do verso 4, será que eu ainda vou poder ver o seu santo templo? Jonas aqui está se referindo àquele templo em Jerusalém, né, onde as pessoas cultuavam a Deus. Em outras palavras, o que Jonas está querendo dizer aqui é o seguinte: Deus, eu estou tão longe do Senhor, que eu acho que eu nunca mais eu vou ter a alegria de te cultuar junto com os meus irmãos. A minha decisão de desobediência fez com que o Senhor agora não quisesse mais a minha presença. Agora, nem que eu queira, eu vou conseguir voltar. Porque lembra onde Jonas está? Caindo. E isso é o que está passando na mente dele, já era. Não há mais volta. E é interessante no verso 5, que no profundo do mar, ele se vê rodeado, né, pelo abismo, como se as algas já tivessem se enrolado na cabeça dele. Né? Talvez ele já está se sentindo ali no fundo do oceano e não há mais esperança para ele. Literalmente, Jonas chegou no fundo do poço e no fundo do mar, nas profundezas da terra. Não tem mais saída, não tem mais esperança, não há mais escapatória para ele. E ele descreve, comecinho do verso 6, que ele desceu até o fundamento dos montes. Naquela época, as pessoas acreditavam que o mundo dos mortos ele ficava onde os montes começavam. Então, se o fundo do mar era o fundamento dos montes, ele na mente dele, eu cheguei aonde os mortos ficam. Aqui vai ser na sepultura. E é interessante que ali eles diziam que era a porta para o mundo dos mortos. E por isso ele vai dizer que os seus ferrolhos, as trancas, né, dessas portas da morte, já tinham fechado ele, já tinham trancado ele, aprisionado ele. Correram sobre ele. É como se, de fato, aquela porta da morte já tivesse abraçado Jonas e falado: já era, você está preso, você morreu, não tem mais esperança para você. Mas é interessante que a gente vê que algo acontece no versículo 6. O que acontece? Versículo 6, segunda parte. Com tudo, mas tu fizeste subir a minha vida da sepultura. De novo aqui, Jonas cita a ação de quem? De Deus. Tu me fizeste cair nesse mar, tu me fizeste voltar. É como se Deus tivesse trazido ele de volta à vida. Ele estava prestes a morrer e quando ele se deu conta, Deus não permitiu isso. É interessante isso, porque a gente sabe o que aconteceu. O que aconteceu? Quando Jonas está ali, quase morrendo, e ele daqui a pouco ele fala: não, eu estou vivo. O que aconteceu? O grande peixe. Né? Então, é interessante isso, porque aquelas imagens do desenho da história de Jonas, a primeira coisa que vem, né, é um peixe lá já esperando Jonas com o bocão aberto quando ele cai. Não foi isso que aconteceu. Jonas ele entrou numa angústia profunda, prestes de morrer. Aí foi que Deus mandou o peixe para salvá-lo. Né? Então Jonas caiu, afundou, se afogou, quase morrendo. E aí foi que Deus salvou a vida dele. E aí Jonas ele fica tão feliz, né, que no finalzinho do verso 6 ele diz: Senhor meu Deus. Né? E ele faz essa declaração de alegria. E é interessante que, por meio dessas palavras, eu e você, nós podemos perceber, já vimos, que Jonas tinha convicção de quem estava causando o sofrimento dele era o próprio Deus. Ele sabia que aquela tempestade que veio no mar, quem foi que mandou? Deus. Agora, enquanto ele estava afundando, ele tinha plena consciência de que ele está no meio do mar como uma disciplina de Deus contra a desobediência dele. E aqui é interessante porque dá para encontrar um paralelo com a minha e com a sua vida. São tantas situações difíceis que nós enfrentamos. Né? É problema com os filhos, é problema com o cônjuge, problemas financeiros, problemas de saúde, problema no trabalho, e às vezes parece que tudo está dando errado. Né? E parece que, como as pessoas dizem, está amarrado. Né? As coisas não dão certo. Né? E a primeira coisa que vem à mente das pessoas, quando elas passam por isso, isso é culpa do Satanás, né? Isso é culpa do inimigo. Ou isso é culpa daqueles que não temem a Deus, daqueles que me perseguem, dos meus inimigos. Nada está dando certo na minha vida. E as pessoas elas culpam todo mundo por causa do sofrimento delas, mas elas deixam de olhar para si mesmas. Elas deixam de avaliar e talvez o sofrimento delas seja uma disciplina de Deus. Nem sempre vai ser, mas pode ser. Talvez esse sofrimento seja o meio pelo qual Deus está usando para trazer essa pessoa de volta para Ele. Para dizer: eu quero você mais perto de mim. Eu quero você arrependido dos seus pecados. E mais uma vez, nós podemos olhar para esse texto e tentar responder mais algumas perguntas. A primeira pergunta que eu queria te fazer, para aplicar esse texto,
Como você encara o sofrimento? Você já tentou olhar para o sofrimento como uma disciplina de Deus na sua vida? Disciplina, ela significa um ensino, uma educação, uma instrução. O ensino ele pode vir de uma maneira boa, né? Pacífica. Mas também a disciplina, a instrução pode vir por meio do sofrimento. E é interessante porque é no sofrimento que a gente mais aprende as coisas, sim ou não? É quando você passa fome que você aprende a valorizar cada migalhinha, né, de comida. E se nós somos filhos de Deus, Hebreus 12, 5 e 6 vai dizer: Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele é reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Em outras palavras, tudo o que ocorre nas nossas vidas deve ser encarado como uma disciplina de Deus. Seja uma instrução positiva, seja uma instrução que vai causar sofrimento, mas é como se fosse um pai ensinando o filho. E é o que Deus faz com seus filhos. É por isso que Paulo diz lá em Romanos 8, 28, né? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu bom propósito. Deus está por trás de cada situação. E Deus vai usar essas situações para trabalhar na nossa vida, para o nosso bem. E é interessante que não é o nosso bem momentâneo, mas é o nosso bem final. Porque nós sofremos e falamos: Deus, mas e aí? Por que as coisas estão dando errado? Todas as coisas cooperam para o bem. Não o bem que você pensa, mas o bem aos olhos de Deus. O que nós podemos achar que é bom hoje, talvez não pode ser o melhor para a nossa santificação amanhã, no futuro. E ao invés de reclamar dos desprazeres da vida, né, dos dissabores, que tal você olhar para trás e ver se Deus não está te disciplinando para que você seja mais parecido com Jesus Cristo? Eu queria que você pensasse um pouquinho. Se você não estivesse sofrendo, se você não estivesse passando pelo que você passa, dentro da sua família, dentro da sua vida, você estaria tão perto de Deus? Se você não passasse o que você está passando, você estaria orando como você ora? Você estaria procurando tanto ouvir a voz de Deus, com tanta vontade? E se você não tem feito isso, talvez vai ser necessário você sofrer. Segunda pergunta que esse texto nos desafia a responder. Você já se sentiu lançado da presença do Senhor? Jonas, ele tentou fugir da presença de Deus, mas ele conseguiu? Não, né? E enquanto ele estava afundando, foi aí que ele viu o quão longe ele estava de Deus. Mas aí não tinha mais chance de voltar. Não tinha mais chance de arrependimento. E talvez você hoje esteja sentindo o que você tanto desejou, né? Fugir da presença de Deus. Deus, olha, eu não quero mais gente me cobrando, eu não quero mais prestação de contas, eu não quero mais que o Senhor enfie o dedo nas coisas da minha vida, eu não quero mais que o Senhor tome conta de cada centímetro da minha vida, das minhas decisões. Fica na tua, Deus, eu fico na minha. E talvez você está percebendo que isso não era tão bom quanto você imaginava. Uma coisa é você querer ficar longe de Deus, outra coisa é Deus te lançar de diante dos seus olhos. Isso porque quando nós fugimos de Deus, a ideia que nos dá é de que nós podemos voltar a qualquer momento. Mas quando é Deus que vira as costas para nós, não há mais nada para fazer. Não há mais como voltar. Por isso, se você pensou no seu coração: olha, eu não quero mais essas regras, Deus, eu não quero mais que o Senhor interfira na minha vida, eu quero fazer do meu jeito, eu quero ser feliz, deixa eu tentar. E se você foi para longe de Deus por causa disso, mas agora percebeu que isso não era tão bom quanto você pensava, volte enquanto dá tempo. Se arrependa, comece tudo de novo. Porque talvez vai chegar um momento como Jonas. Não dá mais. Em que vai ser tarde. A ponto de você dizer: será que eu vou ver o seu santo templo? Será que um dia eu vou poder te cultuar ainda? Terceira pergunta. Você sabia que Deus insiste na sua vida? Sabia disso? Jonas, ele podia ter desistido de Deus, mas Deus desistiu de Jonas? Isso é fantástico nesse texto. É fantástico. Isso porque Deus insiste com o pecador. E é interessante que foi isso que Deus fez com Adão e Eva quando eles pecaram. Deus não fulminou eles no momento. Deus disse: o dia que vocês comerem do fruto, vocês vão morrer. O que Deus fez? Adão, onde estás? Adão se escondeu. O que
que fizeste? Ah, a mulher que me deu fruto. Ele vai e pergunta para a mulher, o que você fez? Ah, a serpente. E Deus não matou eles ali. Gente, isso é fantástico. Porque Deus insiste com o pecador. Misericórdia, graça. Foi isso que Deus fez com Israel por 40 anos no deserto. Povo de coração duro. Eu insisto na vida de vocês. Foi isso que Deus fez quando Ele enviou Jesus na cruz. Por mim e por você. Não merecíamos. E quando nós olhamos para Jonas, isso é interessante. As pessoas olham para Jonas num grande peixe e acham que o peixe era a disciplina de Deus para Jonas. O peixe é o que para Jonas? A disciplina? O peixe é salvação para Jonas. E o peixe é marca da insistência de Deus na vida de um pecador. Talvez na sua vida existem vários peixes, várias marcas de que Deus insiste. De que Deus está ali, olha, eu ainda estou te dando uma chance. Eu queria que você olhasse para essas marcas com bastante cuidado e voltasse para Deus. Você pode ter desistido de Deus, mas Deus ele nunca desiste de você. Ele vai até o final para mudar o seu coração. Se você de fato é um filho de Deus. E é interessante que ele vai até as profundezas do abismo para dizer, você não vai morrer. Mesmo que você queira morrer, você não consegue. Que você ainda vai fazer a minha vontade. Foi essa a experiência de Jonas no mar. Não era para ele morrer, Deus ainda tinha um propósito na vida dele. E talvez é por isso que Deus insista na sua vida. Talvez é por isso que Deus está te dando ainda essas marcas, esses peixes na sua vida. Porque Deus está dizendo, olha, eu quero fazer alguma coisa no seu coração, eu quero usar você para fazer alguma coisa na vida de outras pessoas. Agora vamos ver o que aconteceu quando Jonas se deu conta de que ele estava vivo. Versículos 7, 8 e 9. Podemos ler aí. Quando a minha alma já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu até a ti, ao teu santo templo. Os que se apegam aos ídolos inúteis afastam de si a misericórdia. Mas eu te oferecerei sacrifício com voz de ação de graça. Pagarei o meu voto, a salvação pertence ao Senhor. Quando a alma de Jonas, o versículo 7, desfalecia, literalmente quando a vida dele estava se apagando, quando ele estava próximo da morte, ele se lembrou. É interessante essa palavra lembrou aqui. Ele se recordou, ele trouxe à mente quem? O Senhor. É interessante isso, né? Lembra que Jonas ele era um crente. E no último momento da vida dele, qual que é a coisa que ele mais lembra? De Deus. Isso é interessante. Você pode estar revoltado com Deus, você pode estar não entendendo porque Deus está fazendo isso, mas você vai clamar a Deus. Foi isso que aconteceu com Jó. Satanás disse para Deus, olha, tira tudo que Jó tem, você vai ver que ele não vai te procurar. E o que Jó fez? Brigou com Deus, mas foi falar com Deus. E isso é interessante. Mas foi necessário Jonas ele encarar a morte para que ele se lembrasse de Deus. E a primeira coisa que ele faz quando ele se lembra é uma oração. E perceba que a oração dele, no versículo 7, chegou ao Senhor no teu santo templo. Em outras palavras, olha que interessante, mesmo de onde eu estava, Deus, mesmo no fundo do mar, mesmo nas profundezas, o Senhor ouviu a minha oração. Mesmo na minha desobediência, mesmo nos meus pecados, na sua santa habitação o Senhor me ouviu. Isso significa duas coisas, e é interessante isso. Primeiro, não há lugar que eu e você ore que Deus não possa escutar. Seja numa montanha, seja no profundo do mar, seja dentro de uma casa, seja no trabalho, seja orando no monte, seja orando nas profundezas do mar. Em qualquer local, Deus vai ouvir a sua e a minha oração. Para Deus não há a limitação física. Mas tem uma segunda coisa aqui que é interessante. Não há pecador tão terrível que Deus também não ouça. Porque ele diz, olha Deus, no teu santo templo, apesar da minha pecaminosidade, o Senhor me ouviu. Seja o pior assassino desse mundo, Deus pode ouvir a oração dessa pessoa. E versículo 8 e 9, agora sim Jonas ele dá o conteúdo da oração dele no ventre do peixe. E foi a lição que ele aprendeu com tudo isso. E ele chega a 3 conclusões. Primeira conclusão, versículo 8. Ele vai constatar que a idolatria é inútil.
Ele diz, olha, os que se entregam, os que se apegam, aqueles que acreditam na idolatria vã, na idolatria em ídolos inúteis, eles abandonam, eles deixam de lado, eles afastam de si mesmos aquele que é misericordioso, ou a misericórdia. Em outras palavras, toda pessoa que se entrega à adoração a ídolos, a imagens, e deixa Deus de lado, está deixando de experimentar o caminho da misericórdia, está perdendo o seu tempo, está gastando a sua vida com lixo. E aqui Jonas, é interessante que ele não está se referindo a ele, mas ele está se referindo aos pagãos, seja aqueles que estavam no navio, seja os ninivitas, seja os pagãos de todo mundo. E sabe por que ele não está se referindo a ele? Porque o versículo 9, olha o que ele diz. A segunda conclusão dele, ele diz, olha, eu vou ser grato. Olha o comecinho do 9. Mas com voz de agradecimento, ou ação de graças, eu te oferecerei sacrifício, o que votei e pagarei. Jonas diz, olha, ao invés de ser um idólatra que não reconhece a misericórdia de Deus, eu vou agradecer ao Senhor com um sacrifício. E é interessante que ele só conseguia oferecer sacrifício quando ele voltasse para o templo, para a adoração pública lá em Israel. Então ele já estava acreditando, olha, eu vou voltar para lá e quando eu voltar eu vou agradecer a Deus. E é interessante que quando ele voltasse ele ia cumprir o que prometeu. E o que ele está prometendo aqui? Não, aqui, nesse versículo. Não, olha aí, versículo 9, comecinho. O que ele promete para Deus? Vou oferecer. E isso se repete nos Salmos, né? O salmista está dizendo, Deus me livra do meu problema e tal. E quando isso acontecer, eu vou oferecer sacrifício e vou pagar esse sacrifício. Essa promessa. Jonas ele diz, Deus, eu vou te agradecer. E o que eu votei, eu vou pagar lá. Pode ficar tranquilo. E é interessante que nós temos a terceira conclusão dele na segunda parte do verso 9. Ele vai dizer que Deus é o dono da salvação. Ele conclui dizendo, a salvação ou o livramento vem do Senhor. Em outras palavras, o idólatra ele não consegue reconhecer isso e por isso ele não pode experimentar a salvação de Deus. Mas Jonas, porque ele não é um idólatra, ele experimentou essa salvação. E foi uma salvação física, literalmente, né? Da morte para a vida. Eu queria que você percebesse que em momento nenhum nós vemos Jonas se arrependendo nessa oração. O que mais vem na nossa mente é o capítulo 2, é uma oração de arrependimento. Sim ou não? Mas você vê Jonas se arrependendo aí nesse capítulo? Você vê Jonas pedindo perdão para Deus porque ele não foi para Nínive? É interessante, Jonas ele simplesmente reconhece que a idolatria é inútil, ele simplesmente promete gratidão a Deus por ter sido salvo, e ele mostra que Deus salva quem ele quer e que é Deus que pode fazer isso. Mas ele não pede perdão por ter desobedecido a Deus. E simplesmente agradece por ter sido liberto da morte. E tem algumas perguntas novamente para nós concluirmos. Primeira pergunta. Você sabia que o seu coração pode ser grato, mas não ser totalmente arrependido? Como esse tal de Jonas fez? Jonas ele não entendeu tudo que Deus ainda estava querendo ensinar para ele. Ele olhou para a salvação somente como um ato de misericórdia de Deus. Mas ele não tinha entendido ainda que Deus queria que ele olhasse para os perdidos de Nínive e tivesse misericórdia dos perdidos. E fosse pregar. E isso é interessante porque ensina a nós que mesmo que Deus trabalhe em uma área das nossas vidas, uma área que nós precisamos ser trabalhados, nós ainda não estamos perfeitos, completos. Há outras áreas em que Deus ainda quer trabalhar. A nossa atitude nunca deve ser de, tá bom Deus, eu já entendi, não precisa mais falar, eu já aprendi a lição. Pelo contrário, a nossa atitude deveria ser, pai, eu entendi essa lição, eu aprendi essa. Mas tem tantas outras. O que o Senhor quer me ensinar nas outras áreas? O que o Senhor quer trabalhar no meu coração em outras áreas? O que precisa ser mudado ainda no meu coração? Nunca ache que você aprendeu tudo que Deus queria te ensinar. Sempre vai ter mais. E Jonas ele não tinha entendido isso ainda. Segunda pergunta. O que o conhecimento de Deus tem produzido no seu coração? O que aquele conhecimento que você tem de Deus produz no seu coração? É interessante que Jonas ele sabia que Deus era poderoso para controlar o mar, Deus era poderoso para controlar um grande peixe, ele sabia que Deus era santo, que Deus era único. Lembra que ele falou que só Deus existe, os outros deuses são inúteis.
Jonas sabia que a misericórdia só está em Deus. Jonas sabia que somente Deus pode salvar uma pessoa. Mas mesmo assim, diante de todo esse conhecimento que ele tinha, ele não se arrepende. Ele não mostra nenhum interesse pelas pessoas, pelos ninivitas que estão lá em Nínive. O conhecimento de Deus trouxe para ele aquela ideia de que Deus é só meu. Deus é só meu. Eu conheço a Deus e por isso eu sou orgulhoso, por isso eu sou egoísta, por isso eu só penso em mim. E ao invés de eu ter misericórdia dos perdidos, ao invés de eu querer que as outras pessoas conheçam esse Deus também. Por isso, não permita que o conhecimento que você tem de Deus traga dureza para o seu coração. Não ouça apenas as coisas de Deus para saber, mas para obedecer a Ele. Não ache que Deus é só para você, que Deus é só para a sua igreja, que Deus é só para a sua família, que Deus é só para a sua vida. O perdão de Deus é para todas aquelas pessoas que se arrependeram. Não guarde Deus dentro de uma gaveta, né? E não ache que você é melhor do que os outros, ou que merece mais a Deus do que os outros. Que cada vez mais que você conhecer a Deus, isso produz no seu coração não somente gratidão, mas arrependimento. E desejo de obedecer ao invés de ter orgulho, ao invés de ter egoísmo. Não, isso aqui é só para mim. Ao invés de dizer, Deus, ainda bem que o Senhor me salvou, o que o Senhor faria sem mim? Diga pelo contrário, Deus, por que eu? Eu não mereço tua misericórdia. Eu quero viver para o Senhor. Nós temos a conclusão no verso 10. O Senhor deu ordens ao peixe, e esse vomitou Jonas na terra. Depois de tudo isso, Deus fala para o peixe. E é interessante a palavrinha vomitou, né? O peixe não cuspiu Jonas. O peixe vomitou. E aqui é interessante porque tem até um comentarista que ele diz: todo mundo fica olhando para o sofrimento de Jonas, para o sofrimento dos marinheiros, dos ninivitas, mas ninguém se dá conta do sofrimento desse peixe, que passou 3 dias e 3 noites com algo indigesto dentro da barriga e teve que vomitar aquilo ali, né? Então é interessante que pela desobediência de Jonas, até o peixe sofre pela culpa da desobediência desse homem, né? E nessa conclusão, talvez tem 2 lições principais no livro, nesse capítulo 2 de Jonas. A primeira lição é que Deus é soberano sobre tudo o que acontece. Nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Ninguém nesse mundo pode se opor a Deus. Deus controla a natureza, Deus controla os animais, Deus controla até a própria vida de Jonas. Nem se matar o profeta consegue. Ele diz para o povo, me joga aí para mim morrer. E ele consegue isso. Mesmo que ele pensava que estava para morrer. E é esse Deus que criou todas as coisas, que me chamou e te chama para o reino do seu maravilhoso Filho. O Deus soberano. A segunda lição é que Deus é misericordioso em tudo que faz. Todos os atos do Senhor, eles são repletos de paciência, são repletos de graça. Deus, ele poderia simplesmente ter destruído Jonas no primeiro pensamento de desobediência. Ah, não quero ir para Nínive, então morre. Eu uso outro profeta, eu mando outra pessoa para pregar para Nínive, eu mando um anjo, eu apareço para o pessoal lá. Mas o que Deus faz? Deus teve paciência com o profeta. Deus insistiu com o profeta. Deus foi atrás dele até no profundo do mar para falar o coração dele. E é interessante que Deus usou essa rebeldia ainda para salvar os marinheiros, né? Os marinheiros, se Jonas não desobedecesse, os marinheiros nunca ouviriam de Deus. Mas Deus ainda teve misericórdia desses marinheiros. Mas Deus não mandou outro profeta para os ninivitas. Deus lhe mandou Jonas. Deus também queria mudar o coração dele. Por isso Deus é o Deus da segunda chance. E nessa noite talvez Deus queria dizer só isso para você. Eu sou o Deus da segunda chance. É por isso que Jesus disse em Mateus 12:40. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Essa história de Jonas aponta para o sacrifício de Jesus e a ressurreição dele por mim e por você. E ainda dá tempo de se arrepender e experimentar essa segunda chance. Eu não sei como está o seu coração, não sei como está a sua vida. Talvez esse texto foi só para dizer isso. Eu sou o Deus da segunda chance. Porque a gente olha o 3:1 e olha o que Deus faz. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. É mais uma chance. Mais uma chance. Vamos orar?
Senhor Deus, obrigado, Pai, por esse texto, pelo que o Senhor nos ensinou nessa noite. Ajuda-nos a Te obedecer e a usar esse conhecimento que temos do Senhor para o Senhor, e não para o nosso orgulho ou a nossa soberba. Possamos dar ouvidos, Deus, a todos os sinais e alertas que o Senhor tem colocado na nossa vida. Sofrimentos, lutas, tristezas, desânimos. Talvez esses sejam os peixes e as marcas que o Senhor tem colocado para que possamos nos voltar para o Senhor. Que não esperemos uma catástrofe para nos aproximar do